Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar conosco rezando hoje a novena de Natal. Nós vamos peço que você esteja curtindo o vídeo desta novena, compartilhando com seus amigos e familiares, se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho das notificações, porque assim você vai receber sempre as nossas missas, novenas, e estará sempre rezando conosco. Hoje é o 6º dia da nossa novena de Natal, com o tema A Estrela dos Magos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quando virá, Senhor, o dia em que apareça o Salvador e se efetue a profecia, nasceu do mundo o Redentor. Orvalhai lá do alto a céus, que as nuvens chovam o justo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje vamos meditar o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A esta notícia, o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe: em Belém, na Judeia, porque assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Herodes então chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhes tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse: ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando o tiverdes encontrado, comunicai-me, para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino, e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor nosso Deus, concedei-nos a vossa graça, para que, auxiliados pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, possamos preparar-nos dignamente para acolher com a alma pura e o coração generoso e sincero a vinda do vosso Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Dentre as figuras do presépio, hoje vamos escolher os magos.
Podemos vê-los ou imaginá-los no caminho que leva para Belém. São homens sábios, homens de ciência e estudo, conselheiros de reis. Talvez por isso os chamamos reis magos, que vêm de longe, da banda do Oriente, montados em camelos e com acompanhamento de pajens. Diante deles, marcando o rumo, agora que já estão quase chegando, brilha uma estrela com fulgores prateados. É a mesma estrela que os fez empreender a sua longa caminhada. Vale a pena lembrar que o Evangelho resume assim aquela incrível viagem. Tendo nascido Jesus em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Percebemos que a primeira coisa que dizem é que aquela longa viagem foi feita porque viram a sua estrela e que ela lhes indicou um rumo e uma meta: ir ao país dos judeus para adorar o rei de Israel, o Messias, filho de Deus, que é rei do mundo inteiro. Quantas coisas não há para meditar nessa frase tão breve que os magos disseram ao chegar. Acho que, para obtermos fruto, bastaria que aprofundássemos nos dois verbos, apenas duas palavras, que resumem tudo o que aconteceu com eles: vimos e viemos. Que Deus nos conceda luz para entendermos também a riqueza da mensagem que Ele nos dá através do exemplo dos magos. Eles disseram: vimos a sua estrela. Era o sinal da vinda do Messias, que fazia mais de 2000 anos já fora anunciada pelos profetas. E disso no Oriente muitos tinham ouvido falar. Uma estrela sai de Jacó, um cetro levanta-se em Israel. Vocês acham que foi fácil ver a estrela? Não digo ver com os olhos, pois foi precisamente por perceber a cintilação de uma estrela nova que ficaram intrigados, pesquisando e perguntando-se o que seria aquilo. Difícil foi querer ver mesmo, quando o significado da estrela ia ficando claro, porque era uma estrela que anunciava e chamava, que mostrava e pedia, que era luminosa, mas comprometia. Claro, era mesmo uma chamada de Deus. Mostrava-lhes o roteiro de Deus, o caminho que Deus desejava que eles percorressem. Sim, para os magos foi uma chamada, e agora é uma chamada e uma mensagem para nós. Do alto do céu do presépio, Deus parecia dizer-nos: por acaso você pensa que não tem estrela? Acha que eu não conto com vocês nos meus planos? Pensa que há algum filho de Deus que não tem um chamado e uma missão a cumprir nesta terra? Ou será que você veio à toa e sem finalidade a este mundo? É verdade, cada um de nós tem a sua estrela. Como é importante vê-la, porque só então se enxerga o sentido da vida. A estrela é a minha vocação, e a sua luz esclarece a missão que eu devo cumprir, a que Deus me confiou e espera que eu não falhe. Quando descobrimos a estrela, fica claro o sentido da nossa existência. Todas as peças da vida, como as pedras de um mosaico, passam a ocupar o seu lugar. As alegrias e as tristezas, o passado e o presente, os sonhos, o trabalho, o amor, as dificuldades, tudo. Tudo fica mais claro e se harmoniza. Mas se não sabemos qual é a nossa estrela, essas peças não passam de um amontoado de cacos embaralhados. Que Deus nos livre da cegueira espiritual e da desorientação.
e abra os nossos olhos à luz que deve guiar a nossa vida. Vejamos um exemplo. Quando um casal cristão descobre que o seu casamento é uma vocação e que o próprio Deus lhes confiou uma grande missão, a bela missão de edificar uma família, esse casal viu a estrela. Em qualquer momento de crise, de dificuldade ou de cansaço, o coração lhes dirá: olha para a estrela, ela te marca o caminho, Deus te chama, sê fiel à tua estrela. Mas vocês acham que a estrela se vê sempre? Não foi isso que aconteceu com os magos. Viram a estrela no Oriente, perceberam que ela indicava e não desviaram disso o coração. Prepararam logo a viagem, que ia ser longa e penosa, e começaram a caminhar. A estrela marcou-lhes inicialmente a direção, revelou-lhes o destino, estimulou-os na partida, mas depois desapareceu. Eles, porém, como tinham captado a mensagem de Deus, não hesitaram e continuaram a caminhar. E o caminho foi longo e áspero. Passaram por desertos sem uma gota de água. Passaram por montanhas escarpadas, cheias de gelo, neves e abismos ameaçadores. Muitas vezes dormiram no relento, comeram mal, passaram frio e tiveram medo. E por serem humanos, tiveram a tentação de desistir. Pensavam: será que vimos claro? Que não houve engano? Outras vezes: será que vale a pena? Outras: será que Deus pode pedir-nos tanto sacrifício? Por quê? Para quê? Mas continuaram a caminhar, mesmo sem ver nada. Perseveraram até o fim. Sabiam bem qual era o rumo da estrela. Não quiseram vacilar. Não traíram a estrela. Não a traíram. Como é tocante ver que o Evangelho diz que chegaram a Jerusalém dizendo, como uma coisa mais natural do mundo: vimos e viemos. Quantas vezes nós podemos pronunciar essas palavras juntas? Quantas vezes não vimos luzes de Deus que nos chamavam: faz isso, ajuda naquele, vai confessar-te, muda naquilo outro, abandona essa má companhia ou esse mau hábito, esse vício, e, infelizmente, fizemos de tudo para adiar, para deixar de estar, para não ir, para não pôr em prática as inspirações de Deus. Que Deus nos perdoe e nos dê forças para não fazer isso nunca mais. Continuemos a acompanhar os magos. Já chegaram e agora entram em Jerusalém, mas lá as coisas ficam ainda mais difíceis. Na capital dos judeus, perguntam pelo recém-nascido rei dos judeus e ficam perplexos porque ninguém sabe de nada. Nem os sacerdotes, nem o rei Herodes, nem o povo. Devem tê-los tomado por malucos, provavelmente. Mas, apesar disso, não traíram a estrela, só porque ninguém na cidade de Jerusalém entendia os seus ideais, e todos achavam que eles eram esquisitos, ridículos ou fanáticos. Acho que nós também, hoje em dia, devemos ter a coragem de não nos abalarmos se as pessoas, se o ambiente não entende os nossos ideais cristãos. Compreendamos e amemos a todos, também aos que não nos entendem, mas não nos deixemos influenciar nunca pelo ambiente, que em grande parte é pagão e cego para as coisas de Deus. Que nunca sejamos covardes nem vacilantes na fé pelo fato de estarem junto de nós muitos que não creem em Cristo, nem na igreja, nem nos grandes ideais que Deus colocou no nosso coração. Os magos, firmes na sua fidelidade, só se preocuparam em indagar dos sábios de Jerusalém qual era o lugar do nascimento do Messias anunciado pelos profetas. E quando souberam que era a cidade de Belém, para lá se encaminharam em seguida,
com a mesma determinação com que tinham saído de casa e enfrentado os perigos do caminho. Foi isso mesmo. E então a estrela que tinham visto no Oriente os foi precedendo até chegar onde estava o menino e ali parou. A aparição da estrela os encheu de profundíssima alegria. É maravilhoso. Deus sempre cumula de alegria os que procuram ser fiéis, especialmente se a fidelidade lhes custa sangue, suor e lágrimas. Deus se lhes mostra com amor e se lhes entrega. Acho que todos sentimos que hoje, mais uma vez, temos muito que pensar. Quantas coisas não nos sugere o exemplo dos magos? Que Jesus, Maria e José nos ajudem a ser homens e mulheres que sabem ver e ir. Peçamos a graça mais preciosa do que todas as joias do mundo, de viver na presença de Deus e dos homens, dizendo sempre: vimos, quer dizer, estamos fazendo isto ou aquilo, e nos comprometemos assim por uma razão muito simples. Porque vimos a estrela e entendemos qual é a nossa vocação e a nossa missão nesta terra. Ó Deus, que revelastes o vosso Filho aos magos, guiando-os pela estrela, concedei aos vossos filhos e filhas, que já vos conhecem pela fé, seguir os caminhos que vosso amor lhes marca e contemplar-vos um dia face a face no céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que essa estrela que guiou os magos também brilhe na nossa vida, para que ao chegarmos ao presépio no dia 25, no dia do nascimento de Cristo, possamos celebrá-lo, brilhando em nós a luz dessa estrela, a luz da nossa esperança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo